Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai desvendar juntos uma das mudanças de paradigma mais fascinantes e, francamente, mais radicais de toda a história da psicologia. Vamos mergulhar direto no famoso texto Além do Princípio do Prazer, que o Freud publicou lá em 1920, e a nossa meta aqui é destrinchar cada detalhe desse material de uma forma muito prática, mas extremamente completa, para entender exatamente como a visão clínica sobre o sofrimento humano mudou de uma vez por todas. Bora lá! Para começar, a gente precisa bater de frente com o mistério psicológico que é o motor de tudo isso. Pensa bem, se a teoria nos diz que o ser humano é totalmente movido por essa busca incessante pela felicidade e pela fuga da dor, por que raios a gente repete sem parar experiências que não trazem absolutamente nenhuma alegria? Por que as pessoas voltam para dinâmicas que machucam? É essa a grande provocação que vai guiar a nossa exploração. Parte 1. A soberania do prazer e a visão de 1911. Para entender o tamanho dessa virada de chave, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 1911, para ver qual era a regra do jogo até então. O modelo que existia fazia todo o sentido do mundo, era super lógico. Eles acreditavam no chamado primeiro dualismo pulsional, basicamente um cabo de guerra dentro da cabeça. De um lado, você tinha as pulsões do eu, que cuidavam puramente da sobrevivência, da biologia, de lidar com a dura realidade. Do outro, as pulsões sexuais, ou a libido, buscando sempre o prazer imediato, a fantasia. Era literalmente um embate entre tentar sobreviver e querer ter prazer. E o grande consenso dessa época era que o aparelho psíquico trabalhava incansavelmente com um único objetivo: reduzir a tensão. Se algo incomoda, a mente foge. Se dá prazer, ela busca. O tal do princípio da realidade era visto só como uma forma de adiar um prazer imediato para conseguir um benefício maior e mais seguro lá na frente, sabe? E se um desejo ficasse perigoso demais, a mente simplesmente empurrava isso para o inconsciente, ela reprimia. A neurose, então, era só resultado desse braço de ferro, com o eu esmagando o desejo e ele vazando na forma de sintomas. Simples assim. Parte 2. O mistério da repetição e a virada de 1920. Pois é, esse modelo redondinho começou a desmoronar quando surgiram algumas anomalias impossíveis de ignorar. A primeira veio da simples observação de um garotinho brincando com um carretel de madeira. É o famoso jogo do forte-dá, que significa basicamente ir embora e voltar. A criança tirava o carretel para longe do berço, encenando de novo e de novo a dolorosa partida da mãe dela. Mas espera aí, não existe prazer nenhum em ver a mãe embora, certo? Então por que essa insistência em ficar repetindo uma cena de dor e de ausência? A conta do princípio do prazer simplesmente parou de fechar. E se a gente somar essa brincadeira com o que os médicos começaram a ver nos hospitais depois da Primeira Guerra Mundial, o quadro fica ainda mais sombrio. Soldados traumatizados reviviam os horrores das trincheiras todas as noites nos sonhos. A mente deles não fugia do pesadelo, ela voltava direto para ele. Para piorar, nas clínicas psicanalíticas os pacientes ativamente se sabotavam, piorando justamente na hora em que estavam prestes a melhorar. Ou seja, tinha algo na mente humana remando contra a própria felicidade. Juntando todas essas peças soltas, a gente chega na monumental descoberta da compulsão à repetição. Basicamente, ficou provado que existe sim uma força cega e automatizada dentro de nós que faz questão de reintroduzir o sofrimento. A lição duríssima aqui é que toda dor traumática ou qualquer vivência forte que a mente não consegue processar e transformar em memória consciente vai voltar. E como o próprio texto original consolida maravilhosamente bem, isso não volta como uma mera lembrança do passado, volta como destino. Parte 3. Eros e Thanatos e o segundo dualismo. Com o Império do Prazer totalmente derrubado, a gente entra na essência desse novo paradigma. É a grande batalha interna entre duas forças titânicas, muitas vezes representadas de forma super vívida. De um lado, a gente tem Eros, que é a pulsão de vida, uma força criativa, luminosa, que quer juntar tudo. E do outro, a grande novidade teórica, Thanatos, a pulsão de morte, que age como uma corda que vai lentamente se esgarçando, desfiando em silêncio, buscando sempre a desintegração e o fim. Olhando mais de perto para Eros, fica claro que ele é o nosso grande agregador. A função central de Eros é criar laços e manter a coesão. Ele trabalha lá na biologia mantendo as células unidas, mas também age de forma brutalmente forte no campo psíquico, sendo o motor da libido, dos afetos, do amor. É o Eros que faz as pessoas formarem casais, construírem famílias, criarem arte e lutarem desesperadamente para preservar a continuidade de tudo que é vivo. Mas, num contraste bizarro e muito silencioso, Thanatos opera puxando na direção oposta,
A pulsão de morte é, no fundo, a tendência profunda de todo organismo vivo de voltar para aquele estado inorgânico inicial, a paz absoluta onde não existe nenhuma tensão, zero. Onde Eros tenta amarrar, Thanatos quer desatar. No nosso dia a dia, a gente vê essa força de desconstrução agindo na nossa própria agressividade, em atitudes destrutivas e naqueles padrões clássicos e teimosos de autossabotagem, onde a pessoa simplesmente destrói o que custou tanto para construir. Agora, o pulo do gato para aplicar isso na vida real é o conceito de fusão pulsional. A vida não é preto no branco. Eros e Thanatos não trabalham separados em salas diferentes. É como se as nossas pulsões fossem os fios de uma marionete operando de forma entrelaçada o tempo todo. Essa mistura indissociável explica, melhor do que qualquer outra coisa, por que as relações humanas são um terreno tão confuso. É por isso que você vai encontrar culpa, afeto gigante, sadismo e muito cuidado vivendo juntos no mesmo relacionamento, na mesma pessoa. Parte 4. O caso clínico da Marina e a teoria na prática. Para ancorar toda essa teoria densa de um jeito bem prático e completo, bora pegar um exemplo clínico. Vamos pensar no caso da Marina, uma estudante de 22 anos que vive uma relação completamente intensa e turbulenta com o namorado dela. Esse é aquele tipo clássico de caso onde a gente consegue observar, a olho nu, a tensão absurda entre querer construir algo bonito com alguém e a compulsão terrível de implodir tudo. Se a gente mapear a cronologia desse relacionamento, é como assistir a compulsão à repetição trabalhando de camarote. Começa no alto, desejo gigante, planos de viajar, casamento, futuro. Poucas horas depois, a coisa desanda e vira uma angústia asfixiante se ele demora um pouco a responder uma mensagem. Mais um tempo e isso estoura em brigas verbais hiperagressivas e desgastantes. O ciclo inteiro se fecha no dia seguinte, com abraços de alívio e aquela velha promessa de que, dessa vez, vai ser diferente. Mas a gente sabe, é só a mesma dor sendo ensaiada mais uma vez. Olha só como a própria paciente consegue sintetizar isso de um jeito brilhante. A Marina vira e diz, parece que eu quero muito ficar com ele, mas também estragar tudo antes que ele estrague comigo. Sinceramente, é difícil encontrar uma descrição mais crua e real do que é esse cabo de guerra entre o amor que luta para manter o laço firme e a destrutividade que entra rasgando com medo de se machucar primeiro. Colocando a lupa da teoria de 1920 bem em cima desse caso, tudo se encaixa. O Eros da Marina está lá, operando com força total, gerando aquele desejo visceral de pertencimento, de se sentir viva na intimidade. Só que o Thanatos dela não tira folga, né? Ele age pelas beiradas, orquestrando as brigas constantes e a autossabotagem, atacando em cheio justamente a conexão que o Eros está tentando segurar. São as duas forças agindo simultaneamente, na vida real. Parte 5. O destino da mente e as repercussões clínicas. Para fechar o nosso entendimento de maneira bem clara, a gente tem que olhar para o saldo de tudo isso. Em termos clínicos, esse documento virou o jogo. A grande mudança é que o sofrimento emocional parou de ser encarado só como uma falha em encontrar o lado bom da vida. Ele passou a ser entendido como um problema na economia da nossa própria mente, que de repente não consegue mais lidar com tanta carga pulsional. E ali no meio do fogo cruzado fica o nosso ego, exausto, tentando mediar todo o santo dia essa força gigantesca que quer expandir a nossa vida contra a força silenciosa que quer apagar tudo e voltar para o repouso absoluto. E a lógica implacável dessa teoria nos arrasta para a frase que é de longe a mais polêmica e pesada de toda a obra. A grande síntese desse novo paradigma é quando Freud crava: o objetivo de toda a vida é a morte. O que ele está dizendo é que, por trás de toda essa nossa agitação diária, de todo o nosso desenvolvimento vibrante, existe essa tendência original, sussurrando lá no fundo, de que todo o organismo biológico vai tender, no fim das contas, a voltar para o silêncio inorgânico de onde veio. Agora, bater de frente com essa verdade parece meio desolador, né? Mas na prática isso é uma ferramenta analítica de um poder imenso. A provocação final que fica pra gente pensar é a seguinte: sabendo que todos nós carregamos dentro da gente de forma natural essa engrenagem de repetição cega e de destruição, como é que a gente sai do piloto automático? A resposta é que só conseguimos quebrar o ciclo trazendo luz para essa escuridão. Ao entender que o Thanatos está sempre lá, à espreita, a gente consegue recrutar o próprio Eros de um jeito muito mais consciente para construir conexões de verdade, mais resilientes e lúcidas. Entender a nossa própria sombra é, afinal de contas, o único jeito de parar de ser assombrado por ela.